Olá, amigos, irmãos e irmãs em Cristo, em todo o Brasil e nações. Fica aí um pouquinho, você vai ouvir aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada, as Escrituras Sagradas revelada. É alguns minutos. E você, ó, todo mundo aí, presta atenção. Muitas pessoas ouvem falar das 70 semanas de Daniel. Mas algumas pessoas esquecem que existem dois povos na terra que Deus tem um relacionamento com eles, ou pelo menos tinha, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, não se falava reino de Deus, se falava o judaísmo, a nação de Israel, o povo judeu, eram representantes do reino de Deus no planeta Terra. O monoteísmo genuíno, a fé no Deus único, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Noé, o Deus dos profetas. Com a chamada de Abraão, Gênesis 12, Deus começou a preparar a humanidade para a vinda do Messias, ou melhor, corrigindo, com a chamada de Abraão, Gênesis 12, Abraão viveu 20 séculos antes de Cristo, e Deus então, através de Abraão, ou Ibrahim em árabe, escolhendo Abraão, Isaac e Jacó, surge a nação de Israel. Isto foi importantíssimo, porque o Messias chegaria ao planeta Terra 2000 anos, 20 séculos, depois da chamada de Abraão. Aquela nação escolhida, monoteísta, genuína, seria através dela que o Messias nasceria, de acordo com as Escrituras Sagradas, e então Deus cumpriria a sua promessa, ou pelo menos parte da sua promessa. Isso mesmo, você ouviu bem. Por que parte da sua promessa, bispo? Porque as Escrituras hebraicas profetizavam duas vindas do Messias. Uma, primeira vinda do Messias, segunda vinda do Messias. Haveria um intervalo de tempo entre a primeira vinda do Messias ao mundo, haveria um intervalo de 20 séculos, ou 2 milênios, até a segunda vinda do Messias. Acontece que a vinda do Messias ao mundo, o homem, o ungido, o escolhido de Deus, o libertador, 2000 anos antes de Deus chamar Abraão, quando Eva desobedece ao Criador, come o fruto proibido e o dá ao seu marido Adão, o pecado original entra no mundo, Gênesis capítulo 3, Bereshit capítulo 3, Bereshit é Gênesis em hebraico, capítulo 3. A partir do momento que Lúcifer, o anjo caído, o anjo do mal, engana Eva e posteriormente Adão, o Criador, o Deus único, faz a promessa: eu enviarei um ser humano
que pisará a cabeça da serpente. Eu enviarei um ser humano, um homem escolhido, ungido, o Messias, o libertador. Ele virá ao planeta Terra e vai derrotar o querubim Lúcifer, ou Satanás, e todos os anjos caídos que com ele estão. Então a humanidade vive 2 milênios de Adão e Eva até a chamada de Abraão. Observe, até então, Deus enviaria o Messias ao planeta Terra não para uma determinada nação eleita, escolhida, mas Deus enviaria o ungido, o libertador Messias ao planeta Terra para derrotar Satanás, os anjos caídos. Trata-se de uma guerra cósmica, trata-se de uma guerra nas estrelas. Os 2 milênios de Abraão até Adão e Eva não tinha judeu, povo escolhido, Israel. O Messias seria enviado pelo Deus único para derrotar a serpente, Satanás. Não era uma questão política. Era uma questão espiritual que se desenrolava no universo, uma guerra cósmica entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas, entre os anjos de Deus e os anjos caídos de Satanás, os demônios. Aí 2000 anos se passa de Adão e Eva até o nascimento de Abraão. E Deus então pretendia enviar o Messias ao mundo 2000 anos depois de Abraão. Então chega a hora de começar a preparar um povo, uma nação, através da qual nascerá o Messias. Depois Isaías vai escrever. Isaías escreveu: entre as judias de Israel, entre as judias virgens de Israel, milhares, milhões de judias virgens, uma dará à luz o Messias. Então, os 2000 anos da história da nação de Israel, a partir de Gênesis 12, Bereshit, a escolha de Abraão, é para preparar o cenário terrestre da vinda do Messias ao mundo. Porém, o Criador tinha um plano excelente. O Criador tinha o plano A e o Criador tinha o plano B. O plano A era a nação de Israel, da qual nasceria o Messias. E quando o Messias chegasse à terra de Israel, Amós escreveu: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor seu Deus. Quando Jesus chegou ao mundo e começou o seu ministério 33 anos depois do seu nascimento, o alvo era a nação de Israel, porque era através daquele povo que tinha o templo de Salomão. Aquele povo foi dado a Torá, a lei de Moisés, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada. Deus relacionava com aquele povo de Israel. A presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus manifesta, a nuvem luminosa, ela vinha sobre o templo de Salomão, lá na cidade santa, Jerusalém, capital de Israel. Então aquele povo, em primeiro lugar, seria as pessoas do planeta Terra que receberia o Messias na sua primeira vinda à Terra. Isso era o plano A. Israel recebeu o Messias quando ele chegasse aqui, no reino da Terra. Porém, se a nação de Israel, por acaso, não reconhecesse o Messias e nem o recebesse, o Criador tinha o plano B. Se Israel